Olá, boa noite, eu me chamo Kézia Oliveira, eu sou aluna da Universidade Paulista de Manaus, do 10º período do curso de Direito. Eu estou aqui com os meus amigos, Cassel Fernandes, Antônio Renata e a Beatriz Arteago para falarmos sobre a LEP, que é a Lei de Execução Penal, um projeto criado juntamente com o professor Fabrício Paixão. Vamos tirar algumas dúvidas de vocês e espero ajudá-los. Para iniciar, um conceito importante: o que é a execução penal? É o cumprimento da sentença, fazer valer o direito na prática. Afinal, o juiz ele dá uma sentença, mas para que ela seja cumprida e efetiva, certo? Quando que começa a execução da pena? Ela começa após a fase de conhecimento, que é expedido o mandado de prisão após a sentença e é cumprido. Após o cumprimento deste mandado, é expedida a chamada guia de recolhimento. Mas afinal, o que é a guia de recolhimento? Ela funciona como uma espécie de resumo de todo o processo, né? Ela contém documentos muito importantes, como, por exemplo, a denúncia e até mesmo a sentença. Para quem quiser dar uma olhadinha, tem o artigo 1º da Resolução 113 de 2010 da CNJ, que dispõe sobre esses documentos. Após todo esse trâmite, temos a criação do PEP, que é o processo de execução penal. E, mais um ponto, a execução penal pode ser tanto definitiva quanto provisória. A definitiva, ela trata-se após o trânsito em julgado da sentença, enquanto que a provisória, como o próprio nome já diz, ela pode ser feita antes mesmo do trânsito em julgado. Pois bem, dando prosseguimento, agora nós vamos falar sobre os regimes de pena. Mas é importante esclarecer que na prática nem sempre vai ser como funciona na lei. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre como funcionam os regimes de pena aqui no Amazonas. Para começar, eles estão dispostos no artigo 33 ao artigo 36 do Código Penal, se vocês quiserem dar uma lida, tá bom? E ele pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Qual a diferença para esses três tipos? O fechado ele é cumprido numa penitenciária ou num estabelecimento de segurança máxima ou média. E o preso ele sempre vai ter alguns direitos que estão dispostos na lei, tá bom? Um deles é a progressão para o semiaberto, e percebam que um regime ele vai sempre progredir para um outro menos gravoso, tá bom? Então, progressão para o semiaberto, remissão da pena pelo trabalho, pelo estudo e muitas outras coisas. Vai depender da certificação e do comportamento do preso. O regime semiaberto, ele já é cumprido numa colônia agrícola, estabelecimento similar. Percebam que aqui vai ter uma diferençazinha na prática e depois eu vou falar para vocês como funciona aqui no Amazonas. E quais são os direitos do preso nesse caso? É a remissão por estudo, o livramento condicional, a progressão para o aberto e as saídas temporárias. Lembra que eu falei que um regime sempre progride para um outro menor? Pois bem, aqui no semiaberto ele já progride para o aberto e no fechado ele vai progredir para o semiaberto. Agora falando sobre o aberto. O regime aberto é cumprido pelo recolhimento noturno e nos dias de folga em casa de albergado. Casa de albergado é importante porque tem uma observação acerca dessa palavra daqui a pouco, tá bom? E os direitos do preso nesse caso é a remissão pelo estudo, o livramento condicional e o indulto. Todos esses conceitos eles serão explicados posteriormente pelos nossos colegas. Agora falando sobre a situação dos regimes de pena no Amazonas, como de fato funciona na prática. É diferente do que está na lei, como eu havia falado, e o único que é igual de fato é o fechado. Tanto que eu vou diferenciar agora somente o aberto e o semiaberto, tá? O aberto, ele é cumprido em prisão domiciliar e o preso, ele precisa comparecer na casa de albergado. Mas essa casa de albergado é diferente da disposta aqui no regime aberto, desse jeito. Por quê? Porque ela não é de fato uma casa de albergado, mas sim um setor onde o preso comparece e ele assina para que ele possa continuar cumprindo a pena de forma correta, tá bom? Já o semiaberto, ele é cumprido em prisão domiciliar também, mas tem uma diferença para o aberto. Por quê? Aqui nesse caso nós temos um monitoramento eletrônico. Era para ser cumprido o semiaberto em uma colônia agrícola, mas o estabelecimento aqui do Amazonas ele foi interditado em 2018 e por isso fica impossibilitado o cumprimento do preso nessa situação. Vamos falar agora sobre a progressão de regime. Eu fiz até um desenho aqui para ilustrar como ela funciona e ela inicia de acordo com o mérito do apenado do preso. Por quê? Porque quando é observado o comportamento dele, se ele faz estudos, se ele trabalha, aí sim percebe-se que de fato ocorreu uma ressocialização. Isso é importante, porque querendo ou não, estimula ele a continuar fazendo o que é correto. E como que é declarada a progressão de regime?
O sentenciado ele deve preencher 2 requisitos, porque não é assim simplesmente, eu quero progredir de regime, mas eu não me comporto bem, eu não apresento nenhuma melhora. Não, não é assim, tem requisitos. E eles são temporal e comportamental. O temporal ele é o cumprimento da fração e uma porcentagem da pena. Será explicado daqui a pouquinho como que funciona a fração, como é dividida e como de fato funciona a progressão de regime. E também está disposto no artigo 112 da LEP, se vocês quiserem dar uma lida, tá? E também tem o requisito comportamental, como o próprio nome já diz, é o comportamento do preso dentro do presídio. Ele é certificado na penitenciária. Então não é só simplesmente que seja falado ao juiz, não. Tem que ter a certificação com todos os detalhes de como o preso se comporta, se ele cumpre regras, tá bom? E também está disposto lá no artigo 112, só que no parágrafo 1º da LEP. Agora que a gente já introduziu mais o assunto, eu vou encerrar e daqui a pouco a gente vai aprofundar mais ele com os nossos colegas, certo? O último é o livramento condicional, que muita gente pensa que ele acontece após o final da progressão de regime, mas não. Na verdade, ele é paralelo à progressão de regime, tá? É como se fosse uma antecipação da liberdade. E como que é concedido esse livramento condicional? De qualquer forma? Não, não é. Muita gente pensa que é concedido de qualquer forma porque assiste por aí reportagens, jornais, mas não, tem os requisitos e eles estão dispostos lá no artigo 83 do Código Penal. Alguns deles são o cumprimento de parte da pena, o bom comportamento, não cometer falta grave, que tem um rol de falta grave que o nosso amigo vai falar daqui a pouco, o bom desempenho no trabalho. Esses são alguns dos exemplos que estão lá no Código Penal, tá bom? E tem uma diferença entre progressão e o livramento condicional, como eu falei. A progressão, enquanto o preso ele progride de um regime mais grave para um menos gravoso, como por exemplo, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, no livramento condicional, ele tem uma única liberdade concedida, como o nome já diz, livramento condicional. E pode ser tanto um quanto o outro, tanto a progressão de regime quanto o livramento condicional. Olá! Meu nome é Cassel Fernandes e, dando seguimento ao que a nossa amiga Kevin falou, eu vou explicar o que é database. Database é a data utilizada como marco inicial para fins de progressão de regime e livramento condicional, ou seja, é aquela data que se inicia a contar o prazo para que no futuro o apenado progrida de regime. São utilizadas três teses. São elas: a data da prisão em flagrante ou preventiva, quando o apenado possui apenas uma condenação e está preso durante a fase de conhecimento. A segunda tese é a data da prisão em definitivo após sentença condenatória. Nessa situação, o apenado também possui apenas uma condenação, mas na fase de conhecimento ele estava solto. E a terceira tese é a data da última falta grave. É um rol que a gente encontra no artigo 50 da LEP, que enseja a mudança na database caso o apenado venha a cometer alguma falta grave. Agora iremos falar sobre frações de pena. Como vimos agora há pouco, o apenado ele possui o direito de progredir de regime e ao livramento condicional. Para tanto, é necessário satisfazer um requisito, que é o requisito objetivo, também chamado de requisito temporal, que estabelece um prazo mínimo de cumprimento de pena para que o apenado goze desse direito. Com o advento da lei do pacote anticrimes, essas frações mudaram e agora faz-se necessário uma análise de caso a caso. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Para a progressão de regime em caso de réu primário que cometeu crime sem violência, é necessário que ele cumpra 16% da pena. Em caso de réu primário que cometa crime hediondo com resultado morte, é necessário que ele cumpra 50% da pena. Já em relação ao livramento condicional, é necessário fazer a diferença entre crime comum e crime hediondo. Em caso de crime comum, o réu primário terá que cumprir 1/3 da pena para gozar do livramento condicional. Já se ele for reincidente, terá que cumprir metade da pena. Em relação ao crime hediondo, o réu primário terá que cumprir 2/3 da pena. E se ele for reincidente, ele não terá direito ao livramento condicional. Cálculo discriminado ou diferenciado da pena. Ante o princípio da individualização previsto no artigo 5º da Constituição Federal, em caso de concurso material, as frações para progressão de regime e livramento condicional serão aplicadas separadamente para cada crime. Para se ter uma noção exata do tempo de pena cumprido, é necessário solicitar ao juízo competente a certidão carcerária. E vale lembrar que o período que o apenado estiver solto vai ser considerado pena não cumprida. Iremos tratar agora sobre a remissão da pena. A remissão da pena é um direito que o apenado possui.
trata-se do desconto da pena pelo trabalho ou estudo realizado pelo preço. Tá? E existem várias modalidades em que esse desconto pode ocorrer, através do trabalho, estudo, leitura, Enem ou ensejo. Através do trabalho, a cada 3 dias trabalhado, o preso terá direito a 1 dia de remissão. Em relação aos estudos, a cada 12 horas comprovadas ou certificadas, o apenado terá direito a 1 dia de remissão. Em relação à leitura, um livro dá direito de 4 dias de remissão, um total, no máximo, de 48 dias por ano. Em relação ao Enem, a cada matéria aprovada, o apenado possuirá o direito a 20 dias de remissões. Em relação ao Enseja, 20 dias de remissão por matéria em que o apenado for aprovado, se for caso de ensino médio. Se for caso de ensino fundamental, terá direito a 26 dias por matéria aprovada. Oi pessoal, me chamo Beatriz Thiago e eu vou dar prosseguimento no assunto que os meus colegas estavam explicando. Vou falar agora sobre a disciplina da execução penal. O que seria isso? A disciplina da execução penal nada mais é que a colaboração do sentenciado com o cumprimento da pena. O que acontece se o sentenciado comete faltas disciplinares graves, como, por exemplo, fugir ou portar telefone celular no ambiente em que ele está cumprindo a pena? Ele pode estar sofrendo as sanções disciplinares que estão previstas lá no artigo 53 da LEP, como, por exemplo, a advertência verbal, repreensão ou até mesmo a suspensão ou a restrição dos direitos previstos no artigo 41 da LEP. Para que seja feita as sanções disciplinares, primeiro precisa ser feito o PAD. O que é o PAD? É um processo administrativo disciplinar ou uma audiência de justificação. Nessa audiência de justificação, o juiz ele pode estar decidindo de forma cautelar a regressão cautelar. Como que isso pode acontecer? Por exemplo, aqui o sentenciado ele descumpre o que foi imposto a ele no regime aberto, ou seja, foram impostas condições no regime aberto e ele vai e descumpre essas condições impostas a ele. Então vai ser feita uma audiência de justificação ou PAD e o juiz, de maneira cautelar, vai estar decidindo na regressão, ou seja, ele vai estar entrando no regime mais gravoso. Bom, agora eu vou falar sobre a soma ou unificação das penas. O que seria isso? É quando o sentenciado ele já está cumprindo a pena que foi interposta a ele e o processo do crime que ele cometeu de roubo, por exemplo, ele cometeu o crime de homicídio e ele está cumprindo a pena por esse homicídio que ele cometeu. O crime de roubo foi sentenciado e foi dado uma nova pena para que ele cumpra. Então, essa pena que foi sentenciada vai ser somada com a pena que ele está cumprindo por matar alguém, ou seja, concurso material. Já na unificação, acontece quando ocorre o concurso formal e que, de alguma forma, são julgados separadamente. Isso acontece porque o condenado ele só pode ter um processo de execução, ou seja, ele cometeu vários crimes, vão ser julgados, mas a condenação vai ser somada à pena que ele está cumprindo. Já em relação à pena de multa, alguns delitos possuem previsão de acumulação entre pena privativa de liberdade e multa. Por exemplo, o tráfico de drogas. Quando o Ministério Público vai executar, essa execução precisa ser feita em autos apartados. Essa multa, ela não impede a progressão de regime em caso de não pagamento, caso ele comprove a insuficiência. Em regra, o não pagamento não impede a extinção da punibilidade, ou seja, a pena não vai acabar. Exceção em caso em que ele comprove a insuficiência. Vamos falar agora sobre a permissão de saída. O que é a permissão de saída? É um direito que o sentenciado tem de sair do estabelecimento prisional mediante escolta, em casos de diligência médica ou em caso de falecimento de familiar, no caso ascendente, descendente, companheiro ou irmão. É interessante salientar que essa autorização ela não é dada pelo judiciário, ela é dada pelo diretor do presídio e pode ser solicitada mediante ofício ao setor do estabelecimento prisional. Oi pessoal, eu sou a Antônia Renata e agora eu vou prosseguir com o assunto falando sobre a saída temporária. Bom, o que é essa saída temporária, a quem cabe, como é que funciona, é o que a gente vai descobrir agora. Bom, a saída temporária, ela é basicamente, o preso vai poder sair do sistema penitenciário
Quando que isso acontece? É qualquer regime? Não. Apenas um regime semiaberto. Porém, o STJ já entende que o pessoal do regime semiaberto domiciliar pode também estar recebendo esse direito. O que acontece? Vai ser aumentado lá o perímetro, onde ele vai poder se locomover quando for necessário que ele saia de casa, porque a prisão domiciliar é basicamente que ele pode ficar preso lá dentro da sua residência. Como é que funciona? É por qualquer tempo? Não. Tem o prazo que o preso vai ficar fora, que é pelo prazo máximo de 7 dias, vai ser concedido no ano, no máximo 5 vezes, e tem que ter um intervalo de 45 dias entre essas saídas. Essa saída temporária seria para quê? O preso vai estar podendo sair para visitar sua família, para frequentar curso superior, segundo grau, fazer supletivos. Por que isso acontece? Para que essa saída temporária? Como eu falei antes, ela é um direito aos presos do regime semiaberto. E o que ela contribui? Ela acaba contribuindo aí para a remissão da pena, porque nessas saídas que ele vai para frequentar o nível superior de segundo grau, ele acaba trazendo isso para remir a sua pena. A saída temporária consta do artigo 122 e 125 da UEP e ela é vedada para os crimes hediondos com resultado morte. Então, para esses casos, não cabe a saída temporária. Só um adendo do assunto anterior, saída temporária, que é muito relevante, é que o condenado tem que cumprir 3 requisitinhos para conseguir essa saída temporária. E quais são esses? Ele precisa ter um bom comportamento, caso seja primário, cumprir 1/6 da pena, e caso reincidente, 1/4 dessa pena, e também que o benefício seja compatível com o objetivo da pena. Agora, eu vou falar sobre a prisão domiciliar. A prisão domiciliar está disposta no artigo 117 da UEP e ela, em regra, é por regime aberto. Porém, a doutrina e a jurisprudência já traz aí que pode ser concedida para os demais regimes em caso de situações humanitárias, no qual vocês vão entender mais tarde quando eu falar aqui nos requisitos. Quem é que pode ser concedida aí essa prisão domiciliar? Preso com mais de 70 anos, com doença grave, gestante, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Aí vamos lá, como eu acabei de dizer, as questões aqui da jurisprudência da doutrina que pode ser humanitária. Ou seja, o condenado não atingiu nenhum desses requisitos, porém, vê-se lá que ele está com uma doença muito grave, o sistema prisional não tem condições de oferecer para ele um tratamento adequado, então pode sim ser concedida essa prisão domiciliar também. Aí vamos lá. No caso do condenado mais de 70 anos e a gestante, não tem tanto que muitos papéis, muitas coisas para comprovar, porque basta que ele tenha a idade de 70 anos e esteja gestante. No caso aqui de doença grave, já é mais necessário ter laudos médicos, inclusive concedido pelo sistema médico lá do sistema penitenciário. E aqui a condenada de filho menor de idade ou deficiente físico ou mental, o que acontece? Esse menor é de 18 anos, porém ela precisa comprovar que é imprescindível que ela esteja lá no convívio com aquele menor. Porém, vem aqui o STJ e fala sobre a presunção de que esse menor com 12 anos incompletos já é presumível que ele tenha uma necessidade muito grande de que sua mãe esteja no seu convívio. É indiscutível isso, então é muito mais fácil ser concedida essa prisão domiciliar. Agora, prosseguindo falando de indulto, anistia, graça e comutação de pena. De forma bem resumida, dessas formas de clemência do Estado, aí se eximindo do seu direito de punir,
ou sendo bonzinho, vamos dizer assim, né? Resumidamente, para que vocês consigam diferenciá-los, o indulto, ele é coletivo. Quem é que vai dar esse indulto? O presidente da República por meio de decreto. A anistia já é o poder legislativo por meio de lei ordinária. A graça, ao contrário do indulto que é coletivo, ela é individual, feita pelo presidente da República por meio de decreto, e também, ao contrário do indulto, ela precisa de requerimento, que pode ser do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Essa comutação de pena, também conhecida como permuta, de uma pena para outra de menor quantidade, também é por decreto e é o presidente que vai concedê-la. Um adendo aqui que é muito importante é que a nossa Constituição Federal fala que o indulto, a anistia e a graça não será concedida nesses casos aqui. Isso aqui não é fórmula de química. O que é? Quando que não vai ser concedida? No caso de crimes hediondos, por isso aqui esse H1, só tem um H. E os 3T. Quem são os 3T? Tortura, terrorismo e tráfico de entorpecentes. Nesses 4 casos, não cabem indulto, anistia e graça. Prosseguindo aqui, falando agora de pecúlio. O que seria o pecúlio? Pecúlio tem a ver com remuneração, dinheiro. O artigo 29 da LEP traz que o trabalho do preso será remunerado. E como que acontece, como que funciona essa remuneração? A remuneração é dividida o pecúlio em 4 partes. 25% vai para uma poupança do condenado, no qual ele vai receber na sua liberação. 25% vai para assistência familiar, no qual vai ter a indicação da conta de um dependente desse condenado. 25% vai para pequenas despesas dele, como, por exemplo, coisas de higiene pessoal. E outros 25% vai para o ressarcimento do Estado. Agora, vindo aqui para esse lado do quadro, falando especificamente desses 3 tópicos, que são de grande relevância, é que esse pecúlio, por exemplo, no caso de Manaus, infelizmente, não tem vagas para que todos os condenados possam participar desse trabalho com remuneração, mas muitos acabam indo voluntariamente para que esse trabalho voluntário sirva como remissão de pena. No caso de preso condenado também com pena de multa, parte desse pecúlio poderá ser usado para pagá-la, porém necessita de ordem judicial. Como eu falei antes, o pagamento é na liberação, porém a nossa jurisprudência já traz que em caso de extrema necessidade pode ser concedido antecipadamente. Agora aqui falando também de outros direitos, nos quais já foram falados durante todo esse vídeo para vocês, temos o artigo 41 da LEP, no qual o 40, seu antecedente, fala que enquanto o preso estiver lá no sistema prisional, ele terá que ter sua integridade física e moral garantidas. Ou seja, lá no artigo 41, seguindo o 40, vem elencando todos esses outros direitos que o preso terá. Como, por exemplo, aqui citando a questão do vestuário, uma alimentação digna, coisas desse tipo, que é o nosso lindo princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido bastante com esse vídeo. Agradecemos a participação. E é isso. Fiquem com Deus e tchau. Eu tenho que gravar aqui nessa parte. E a Renata toma assim. Ai, fica lá do lado dele. Tô vendo aqui. Chique elegante, olha pro. Fica elegante. Só tu precisa ficar mais animado. Meu Deus. A mulher acho que ela empata, a gente tá aqui. Tá? E dando prosseguimento aqui, os meus colegas já viram falar, já viram Tá bom meu cabelo? E dando continuidade. Cara, não aguento, cara! Hello!
me chamo Beatriz, agora eu vou continuar aqui com o assunto. Vem fazer essa história de copo. Ei! Não olhem pra cá, olhem pra cá. Só besteira. O que foi? Vê se tá funcionando. Não, é isso não. Isso acontece. Apartado. Pois é. Por que não foi não, cara? Não vai. Não vai. Olá, espero que você esteja me ouvindo. Iremos falar agora sobre frações de pena. Obrigado. Fica tomando a cultura dele lá. Ficou ruim. Deixa aquela lá mesmo. Bia, eu não gostei. Não. Réu não, ele não é réu, ele já é preso. Não, calma aí. Tá gravando isso? Não, vai de novo, porque eu tava olhando pra baixo.